está no ar o 4º episódio do Juricast da Câmara Municipal de Parnamirim. Aqui a gente vai falar sobre temas jurídicos, sobre direitos dos cidadãos e também sobre os projetos de lei que são votados, são aprovados pelos vereadores e vereadoras da casa. Eu sou Priscila Adélia, jornalista apresentadora, aqui comigo o Procurador-Geral da Câmara, Dr. Canidé Alves. Doutor, mais uma vez a gente aqui conversando para um novo episódio do Juricast. Tudo bom, Priscila? Mais uma vez, maravilhosa oportunidade de debatermos mais uma ação da Câmara Municipal de Parnamirim. Dessa vez vamos falar de governança e compliance com um amigo que eu ganhei aqui na casa, que é Giovanni Costa, que com certeza é a pessoa que melhor reúne as qualidades para estar onde está na coordenação desse trabalho aqui na Câmara Municipal de Parnamirim. Então, para começar o nosso bate-papo, Giovanni, seja bem-vindo. Ele que é procurador também aqui da Câmara Municipal de Parnamirim. Conta um pouquinho da sua trajetória profissional. Então, eu, desde que terminei o ensino médio, eu ingressei no serviço público, né? O meu primeiro concurso foi logo na sequência. Ingressei lá na Prefeitura de Natal. Como servidor lá, sempre me interessei por analisar os processos de trabalho e tal, até para pensar como executar as minhas incumbências de forma mais eficiente, cumprindo minhas atribuições com a melhor agilidade e menor esforço para as práticas. Então, esse olhar, desde o início, já foi característico. Atuei lá também na implementação do Parque da Cidade de Natal, Donivaldo Monte, né? Esteve lá no processo de criação desse ponto turístico hoje da cidade de Natal, e também na Secretaria de Meio Ambiente do setor de julgamento de processos. Também estive lá em todo o processo de criação do setor. Então, essa parte de buscar inovar e criar outras ferramentas de melhoria da gestão, de certa forma, já estavam semeadas lá no início, né, da minha atuação. Nesse percurso em que eu trabalhei lá, eu me graduei, né, em Direito, inicialmente. E no direito, enfim, atuava na área de direito administrativo, sindical, fiz pós em direito constitucional e também me graduei em psicologia, né, com ênfase em psicologia organizacional na UFRN. Quando eu digo que ele reúne todas as características, está incluído também a segunda formação, que é em psicologia. Ele estava me contando aqui antes da gente começar a gravação, achei muito interessante. Eu acho que não é à toa, né, que ele foi essa pessoa escolhida para implementar, para fazer essas mudanças aqui na Câmara de Parnamirim. E a psicologia, ela tem como característica que nos 3 primeiros anos o curso é o mesmo para todos os alunos, né? Lá na UFRN era assim. E nos 2 últimos ocorriam as ênfases. E minha escolha na época das ênfases foi em psicologia organizacional e do trabalho e psicologia social, que são ramos muito próximos da atuação também na gestão, e me trouxeram também um outro olhar, né? Um olhar não só para fluxos de trabalho propriamente secos, mas pelas relações interpessoais e a necessidade de adoção de práticas que fomentassem de forma eficiente e adequada um ambiente de trabalho saudável para todos os envolvidos. Até porque tudo é feito por pessoas para pessoas, né? Perfeitamente. Acho que a gente tem que estar sempre em primeiro lugar, o foco, até para conseguir prestar à população um serviço de excelência. Exato, exato. E com essa premissa, né, e trazendo esse olhar de ambas as áreas, né, fui nomeado agora, faz um tempinho, né, em janeiro de 2020 aqui para procurador da casa, da Câmara de Parnamirim, e evidenciei todo esse processo de transição, inclusive digital, que a Câmara passou nos últimos anos, inclusive na parte de governança e compliance.
desde o início da atual legislatura se pensava em implementar algo parecido. Inclusive, eu e o amigo Canindé, né, fizemos um curso lá no INSPER sobre a temática, que foi muito enriquecedor, trouxe novas perspectivas que a gente agora está conseguindo, né, estivemos implementando desde então e agora estamos oficializando a partir da criação do setor. Perfeito. Só para situar, o INSPER é uma das principais escolas de negócio e também em área de direito público do país. E uma das melhores, acredito, da América Latina. Sim. Também. Isso foi oportunizado pela Câmara Municipal de Parnamirim, que plantou essa semente ainda em 2021. Então, hoje estamos colhendo os frutos, que é a organização efetiva e formal do setor de governança da Casa Legislativa, promovido nessa gestão. E esse núcleo de desenvolvimento é composto por 3 setores. Conta pra gente, explica pra gente por que cada um desses setores, por que ele foi escolhido ali para compor esse núcleo que vai levar, no caso, vocês pensam no futuro da Câmara, né? Como Isso. É que a gente constrói uma Câmara para o futuro? Isso. A concepção do núcleo, ele partiu primeiro do que a gente vinha construindo, né, nesses últimos 4 anos, em termos de organização interna da Câmara, e ele buscou agregar os principais instrumentos que existem hoje em discussão no país em termos de gestão pública. O primeiro deles que eu cito é o planejamento estratégico, que a partir deles ele tem como finalidade se elencar qual o objetivo que o Poder Legislativo, no nosso caso, busca almejar no longo prazo e criar as ferramentas adequadas para se alcançar. Então, é como se ele se subdivide em plano estratégico, plano de diretrizes e plano de metas. É como se o plano estratégico fosse o final, o pódio onde se pretende estar. O plano de diretrizes seria o percurso que se cria para se chegar até esse objetivo final. E o plano de metas seria o passo a passo, o dia a dia, as metas diárias que precisam ser feitas. Pois para se chegar até lá. Então, todo esse processo foi construído aqui na Câmara, a partir de várias reuniões com todos os servidores, a partir do ano de 2022, e se foi criando, todo mundo teve a possibilidade de opinar qual seria a missão, visão e valores do Poder Legislativo, quais seriam os objetivos, metas a serem alcançados. E a partir da priorização dentre os objetivos, a gente criou todo um plano de metas detalhado que vem sendo executado e tem vários resultados dele decorrentes, como, por exemplo, a própria efetivação da TV Câmara, né, o processo eletrônico, são resultado desse processo de planejamento e execução concomitantes. Associado ao planejamento estratégico, evidenciou-se que a Câmara precisava, né, lá atrás percebeu-se que precisava ingressar efetivamente no século XXI, em termos digitais. Então, enquanto aqui tramitava muito processo físico, com todas as implicações, inclusive ambientais, que se relacionam com essa prática, foi-se paulatinamente criando ferramentas para substituir essas ferramentas analógicas por sistemas informatizados, automatização de processos. Isso foi realizado nos últimos anos. O UNDOC que, apesar de ter sido contratado, né, por licitação, uma ferramenta muito útil, inclusive na economia de insumos pelo Poder Legislativo. E vimos que essa necessidade de informatização ela era constante e de aperfeiçoamento perene. Então, entendemos que seria interessante ter um núcleo especializado, o Núcleo de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, para se pensar em novas ferramentas que possam trazer mais eficiência e economia para o Poder Legislativo. E
Além disso, que possa, a partir da expertise, nosso colega ele é um exímio desenvolvedor, então a partir dessa expertise criar também sistemas próprios do Poder Legislativo até para reduzir nossa dependência de terceiros quanto à informatização do Poder Legislativo. Então, essas duas coordenadorias se agregaram a terceira, que é a que eu ocupo, de governança e compliance, que é sobre ela que a gente que foi o motivo do meu convite, né? Giovanni, então explica para mim, explica para quem está em casa acompanhando a gente, o que é a governança, o que é o compliance, qual a diferença de cada um desses dois. Então, o compliance, ele surgiu mais ou menos na década de 90, finalzinho, no período em que se instituía uma reformulação do Banco Central dos Estados Unidos, e lá se evidenciou um acentuado número de casos de corrupção envolvendo empresas privadas lá nos Estados Unidos. E a partir dessa constatação se evidenciou a necessidade de criar ferramentas para que se evitasse a prática de condutas ilegais pelas empresas privadas. Inclusive, isso tornou-se, a partir de então e a partir dessas discussões, uma exigência crescente no mercado para que as empresas se adequassem a padrões éticos de integridade e de qualidade nos seus modelos de negócio. Então, a partir dessa constatação, veio-se a exigência no âmbito privado, e dos resultados dele advindos, se viu a necessidade de incorporar essas práticas também para o setor público. Então, portanto, o compliance, que surgiu primeiramente no setor privado, foi paulatinamente sendo implementado, as correspondentes ferramentas, no setor público. Para ser didático, algumas das principais ferramentas de compliance seriam, por exemplo, a política de integridade, que envolve a adoção de medidas preventivas para que os órgãos, no caso agora públicos, né, evitem o risco de cometerem condutas de corrupção. Uhum. Então, o grande foco do compliance seria a anticorrupção. E a transparência. O grande foco inicial do compliance, quando o surgimento, como você bem relatou, seria o foco anticorrupção. Isso. Né? Inclusive, a nossa norma fala exatamente sobre isso. Sobre a única norma que nós temos em vigor é exatamente sobre anticorrupção. E as medidas hoje, se fala muito em compliance em todas as áreas, né? Fala muito em compliance como uma forma de se evitar uma ilegalidade. E aí ampla, não mais só em corrupção. Por exemplo, se fala que se a empresa está em compliance trabalhista, ou seja, estão todas as regras trabalhistas estão sendo seguidas. Compliance tributário, compliance ambiental. Então, hoje o compliance ele é tido como estar em conformidade. Não é isso? E é muito legal porque nós agora aqui na Câmara estamos implementando a busca da conformidade em todas as nossas ações. Então, esse que é o grande desafio da gestão, que é de todos os nossos processos estarem em compliance, em conformidade. Inclusive, a palavra compliance, né, advém de to comply, que significa estar em conformidade. Né? Perfeito. Então, está na origem mesmo. E ampliando um pouquinho o conceito, também abarca a transparência pública como ferramenta também de alcance dessa proteção contra a corrupção. Por outro lado, a governança, ela advém, esse sim, do Banco Mundial. Começaram-se lá as discussões a respeito de como criar uma forma de gestão pública nos diversos estados-nações que fosse eficiente. Então, que os recursos fossem adequadamente aproveitados
sem desperdício e com eficiência. E pronto, a partir dessas discussões que foram se detalhando e foram sendo incorporadas nos diversos estados, nações, nos países, e a partir dessa premissa se buscou criar ferramentas voltadas para a implementação, monitoramento, revisão de políticas públicas, de forma que elas passem realmente a alcançar os objetivos que elas se propuseram lá no início. Então, a ideia da governança entra nesse foco, né? Então, a união das duas premissas é que gera o meu ofício a partir daqui, né? Giovanni, vocês têm realizado uma série de reuniões com a gestão da Câmara Municipal, com o presidente Volney França. Você pode adiantar para a gente o que é que vocês pretendem implementar daqui para frente? Então, muitas dos planos previamente constantes no plano estratégico já foram elaborados, já estão em plena execução. De novidades que se tenha para agora, se busca, por exemplo, já lançar um novo edital de concurso público, porque o atual vigente, ele se encerra agora em junho. Então, como é premissa da governança, buscar sempre se prevenir a eventuais problemas, eventuais riscos. Então, o risco de descontinuidade do serviço público pela vacância ou pela aposentadoria é um risco existente. Então, para se prevenir a ocorrência desse risco, se já se deu início ao processo para a criação para a realização do novo concurso. Além disso, pensando no viés da saúde do trabalhador e da criação ou do aperfeiçoamento de um ambiente de trabalho cada vez mais salubre, tanto em termos físicos quanto mentais, se está cogitando a criação de cargos públicos para serem providos no próximo concurso que envolvam essa linha de atuação, especialmente enfermeiro do trabalho e psicólogo organizacional e do trabalho, que eles atuariam com esse objetivo preventivo e de cuidado com a saúde física e mental do trabalhador. Que pelo seu currículo você poderia prestar esse concurso e também ser habilitado. Mas que notícia boa, eu não estava sabendo. Como servidora, eu acho que é muito importante uma ação Giovanni aí vazando notícia bem quentinha. Inclusive, eu tenho diretamente do gabinete. Vamos falar mais um pouquinho sobre o concurso público. Vai sair ainda esse ano um novo edital, com prova sendo realizada ainda em 2024, é isso? A pretensão é essa, para que já não tenha um grande lapso entre o vencimento do atual concurso e o surgimento do próximo. Então, a ideia é que ele já seja homologado esse ano. Obviamente, não dará para contratar por impedimentos legais esse ano, mas os servidores o cadastro lá já vai estar vigente para que na próxima gestão se implemente a política de saúde do trabalhador e se repõem eventuais vacâncias que venham a surgir nesse período. Muito bom, muito bacana. Feliz em saber dessa novidade. Eu acho que cada servidor da Câmara também vai ficar muito feliz em saber. E a população de Parnamirim também, com uma nova oportunidade, com um novo edital de concurso, né, de uma instituição importante como a Câmara, que está cada vez mais valorizando o seu servidor. Giovanni, e você citou sobre transparência. Sim. E a Câmara é selo diamante em transparência pelo Tribunal de Contas. Tiramos agora a nota máxima no Confúcio, que é um sistema do Ministério Público, também transparência. Tem o dedo da governança na transparência? Então, é uma das premissas básicas da política de governança, prezar pela transparência pública. Então,
a partir do momento em que o setor agora implementado, a política de integridade, que será constituída a partir daqui, tem como finalidade, uma das principais, tornar perene essa transparência. Às vezes é mais fácil atingir um objetivo, agora manter-se no topo é um grande desafio. Exatamente. A gente conseguir cumprir um checklist de todos os documentos públicos que precisam constar num sítio eletrônico para que se integralize toda a transparência da sua atuação, é algo que dá trabalho, mas tornar isso rotina e criar ferramentas de automação que façam com que isso seja alimentado permanentemente é um processo ainda mais difícil de ser implementado e que é objeto, sim, de atuação da Coordenadoria de Governança. Perfeito. E outra coisa também que eu acho que é fundamental em toda implementação de políticas de compliance, de governança, é a mudança de cultura, né? Que não basta termos um setor e não termos uma mudança de cultura entre todos os seus funcionários. Então, todo mundo tem que estar também... Mudar junto, né? Se transformar junto, isso. Acatar as sugestões que forem, né? Pertinentes, relevantes. Entender a importância de estar em compliance, de entender a importância do planejamento estratégico em execução e monitoramento pelo setor isso. de governança. Existem existem formas de fomentar essa mudança de cultura e implementar aqui na casa? Sim, sim. Primeiramente... o setor de comunicação seria um bom caminho, né? Com certeza, com certeza. A articulação... Comunicação. Acho que a gente já começa por aqui, explicando para a população, para os nossos servidores também, né? O que é esse setor, o que é que ele pretende realizar daqui para frente ainda, e para todo mundo abraçar essa ideia junto e se empenhar junto para se transformar e transformar a Câmara, fazer da Câmara cada vez mais uma instituição relevante, importante para o cidadão, para a população de Parnamirim. Exato. E algumas ferramentas da gestão, da governança, que se pretende implementar a partir daqui, que estão em linha com esses objetivos, seriam a criação do Código de Ética da Câmara, que envolve direitos, mas também envolve deveres, e dentre esses deveres a publicização de suas ações. Enquanto servidor público, nós prestamos conta à sociedade de tudo o que fazemos. Não são só os agentes políticos que estão lá no plenário que têm essa obrigação, nós também, aqui também devemos ao público demonstrar. Então, a partir dessa criação de um código de ética, regulamentando essas atribuições, é possível, além de dar segurança jurídica aos servidores para as suas ações diárias, também cobrar deles que alimentem o sistema de transparência, né, que façam os relatórios devidos das suas atividades, que também podem ser publicizados. Então, é uma ferramenta também adequada. E outra, a análise, a criação de um sistema de riscos, que a partir desse sistema de riscos nós vamos elencar quais são as fragilidades do Poder Legislativo, quais são as principais dificuldades que precisam ser superadas e além disso, elencar quais são os possíveis as possíveis aberturas que existam também para a prática de corrupção, ou então para gasto desnecessário do erário público, e adoção de ferramentas. Por exemplo, para deixar mais claro, né? Num processo administrativo na época de papel, que aqui existia, qual o risco que existe de perda, extravio de um processo? Então, um risco alto, né? Risco alto. Então, passava de mão em mão e dependia de protocolo de cada setor.
E hoje, aqui na Câmara, Isso. é tudo implementado através de um processo eletrônico. Perfeito. 100% digital. Perfeito. Mas voltando ao exemplo do processo físico, pensando nessa alta possibilidade de risco de extravio do processo, quais as estratégias a gente pode adotar previamente para que esse processo não se extravie? Então, um protocolo eletrônico que você tenha que alimentar toda vez que for movimentar o processo é uma possibilidade. Enfim, e mesmo adotando todas as possibilidades pensadas para que se evite que o processo seja extraviado, se efetivamente ele acontece. Então, como é que a gente faz para remediar essa situação? Então, algo que se pensa ter cópias digitais de todo o documento para que, caso se extravie, tenha como reconstituir os autos. Então, isso é uma forma de pensar o sistema de riscos, a matriz de riscos do Poder Legislativo. Da mesma forma, no processo eletrônico, nós temos aí histórico recente de invasões hackers em órgãos públicos. Então, como criar ferramentas que impeçam, né, de segurança de dados, proteção de dados, que impeçam esse ataque externo ao nosso banco de dados. E, por outro lado, mesmo adotando todas as ferramentas que a gente tinha à disposição, caso ocorra de identificarem uma fragilidade e cometerem aquele sequestro de dados, né, para pedir resgate, por exemplo, como a gente se previne? Por exemplo, tendo uma política de backup diário de todas as informações. Então, esse pensar no que fazer para prevenir e no que fazer para remediar também que está inserido na política de riscos, que também será implementada a partir daqui. Ou seja, todas as nossas ações... Isso. É um grande desafio, viu? Enorme. Que todas as nossas ações serem avaliadas dentro de uma matriz de risco sem dúvida nenhuma, um grande desafio. Sim. Por exemplo, nós estamos aqui nos estúdios da TV Câmara. Existem riscos aqui, sei lá, estrutural, elétrico aqui. Sim. É um risco de nós levarmos um choque aqui? Sim. Em tese, sim, mas aí como é que é mitigado? Nós contratamos pessoas de qualidade, utilizamos materiais que são de acordo com a norma. Essa é uma maneira de mitigar o risco de levarmos um choque, sim, hipotético, né? Exato. Então, existem outros riscos aqui na casa, desde evitar um acidente, risco de colisão veicular no estacionamento, de acesso de pessoas, considerando que aqui é uma casa do povo e recebe todos e a todas aqui de forma sem escolha, né? Aqui todo mundo pode acessar as dependências da casa, acessar os gabinetes dos vereadores, mas existe um risco de entrar um assassino aqui e querer matar alguém aqui dentro. Então, como avaliar e remediar uma situação? E aí eu estou dando exemplos sempre hipotéticos e aos extremos, né? Então, nós temos que... É um grande desafio. Por exemplo, conciliar o acesso da população e a segurança dos servidores. Não, dos servidores, né? E de dados também, de invasão de dados. E é um grande desafio, sem dúvida nenhuma. É verdade. Giovanni, a população, o que é que ela tem a ganhar? A gente já viu aí, pelo que você falou, que para a Câmara, enquanto instituição, para o servidor público, o setor de governança e compliance se tornou fundamental. Mas a população, o que é que muda? O que é que muda para ela? É ao dar mais transparência? É ao trazer economia no que é investido na instituição pública? Para ela, o que é que muda? Por que é importante? Deixa eu só complementar. Tá. Além dos pontos que você trouxe, Priscila, eu acrescento um pontinho que a gente não tratou ainda nesse episódio aqui, que é a questão do planejamento. Sim. Que nós, eu acho que um grande bacana disso é a adoção agora de ferramentas também de planejamento. Sim. Porque você está monitorando os riscos, está planejando o futuro. Exato. Então, passamos a atuar com planejamento, com antecedência, não fazermos processos administrativos de escolha e compra às pressas. Isso. Então, acho que é um outro ingrediente que também merece ser.
Isso, por isso, inclusive, que o núcleo foi pensado na comunhão entre a governança com compliance, o planejamento e a tecnologia. No caso da tecnologia, nesse contexto do que estamos falando, ele pode fornecer ferramentas de controle e de atualização de banco de dados relativos a planejamento e a essa matriz de riscos. Com relação ao cidadão, né? Então, os cidadãos, a sociedade como um todo, ela ganha a partir do momento em que, com a implementação dessas medidas, a gente consegue reduzir gastos, o potencial de perda de recursos públicos com práticas ilícitas, também a economia e a eficiência na gestão, tem como reflexo uma melhoria na qualidade do serviço prestado à população. No caso particular do Poder Legislativo, podemos ressaltar uma melhoria na qualidade do processo legislativo, propriamente dito. Uma ambição que não sei se será, quanto tempo será implementada, mas também está nos olhares da Coordenadoria de Governança, nesse aspecto de qualidade do processo legislativo, criar um órgão ou contratar profissionais adequados para fazer a análise de risco legislativo. Uma iniciativa que surgiu na União Europeia e visa que toda proposição legislativa que tramite no Poder Legislativo, ela tem uma análise prévia de qualidade mesmo e da efetividade do seu objetivo a ser alcançado. Seria qualidade / impacto legislativo, é isso? Seria sobre impacto? Seria um estudo sobre impacto legislativo? Isso. Então, abordaria o impacto legislativo em todos os seus aspectos sociais, econômicos. Isso. Por isso é um objetivo audacioso para o Poder Legislativo de Parnamirim, mas é algo que se a gente não ambicionar, né, metas altas, a gente sempre vai... Seria algo de apoio aos parlamentares, isso, então. Exato. Porque daria suporte aos parlamentares para que eles adotassem ou não determinada proposta legislativa, isso, considerando os impactos dessa proposta. Os impactos sociais, econômicos, porque muitas vezes se almeja criar um projeto de lei porque se vê um problema específico na sociedade e aí o parlamentar pensa, a partir de um projeto de lei eu vou resolver isso, mas nem sempre a iniciativa legislativa é a melhor saída, ou nem sempre aquela forma de estruturação do projeto de lei é a melhor saída para se adequar ao problema que se pretende enfrentar. Então, com profissionais qualificados para fazer essa análise prévia, quantificação do impacto legislativo, se terá uma maior qualidade também na legislação local e, por conseguinte, um impacto mais favorável para a sociedade. Além disso, né, temos... Esse tema é bem quente, né, na academia. Tenho até um amigo que está desenvolvendo justamente falando sobre o impacto econômico não legislativo, mas sim das decisões judiciais. Sim. Então, é um tema muito quente hoje na academia e de vanguarda, já que vai se discutir como um dos pontos os seus impactos econômicos, sociais, dentro do próprio ordenamento legislativo, se ele está de acordo com o sistema como um todo. E aí a gente não está falando só de constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma, que isso já é feito pela nossa CCJ e pelo plenário, né, que tem legitimidade para tanto, e com apoio da Procuradoria. Mas realmente seria algo bem interessante e que exigiria
a qualificação bem assertiva dos membros de análise de todos esses impactos aí. Por exemplo, aqui teve uma proposta legislativa para tratar sobre a internet 5G. Olha o impacto que traz para a cidade uma proposta legislativa regulamentando a questão do 5G. Superada a questão se é legitimidade ou não da Câmara Municipal de o fazer, de realizar, passamos para dizer as antenas vão ficar colocadas como, onde, de que forma, podemos regulamentar e os impactos disso, né? Então, realmente seria bem interessante direcionar esse... Com certeza. E, por fim, em termos de retorno à sociedade, eu diria a melhoria do diálogo do Poder Legislativo com a sociedade. Porque, a partir do momento em que ele aperfeiçoa seus mecanismos de transparência pública, a população passa a ter maior conhecimento efetivo do que se passa aqui dentro dessa Casa Legislativa. E, ao acompanhar e fiscalizar de forma mais fidedigna os passos tomados pelos nossos legisladores, eles podem tanto exercer de forma mais adequada o seu direito de cidadania na cobrança e na proposição, quanto compreender que aqui não é uma casa de pessoas que não fazem nada, né? Que tem muito trabalho e se ambiciona cada vez mais melhorar esse trabalho que é realizado. Estreitar esses laços, mostrar, ser cada vez mais transparente, incluir mecanismos para que a população tenha acesso a tudo que acontece, além das transmissões ao vivo, né? Isso. Do nosso site. Giovanni, e em relação à governança, qual que é a relação que existe entre a governança e o direito? Como é que funciona isso? Então, é um cargo exclusivo de alguém que é habilitado em direito? Não é um cargo exclusivo de alguém que é habilitado em direito. Mas aqui pensou-se em atrelar ao profissional de direito, porque muito da atuação da governança pública exige uma atividade regulamentar constante. Pensar qual é o melhor formato de gestão pública também envolve criar os normativos para que esse formato se concretize. Então, por isso, a formação no direito ela é adequada, embora não exclusiva em âmbito geral, para a atuação nessa área. Até porque o modelo que a Câmara adotou é apoiado em um tripé, né? De administração, tecnologia e a questão de governança, isso. Que no caso isso. ficou alguém acaba que a interdisciplinariedade está presente. Está presente. A pluralidade de debate entre vocês, com certeza, é rico porque oferece diversas visões sobre o mesmo problema, né? Sim. Deve ser Gente, aqui no Rio Grande do Norte, os outros órgãos, eles têm se preocupado com isso? Têm criado setores de governança e compliance? Como é que está essa discussão? Como é que funciona na prática aqui no nosso estado? Tem. A UFRN, por exemplo, é um exemplo de atuação nessa área, inclusive com a conquista de premiações em nível nacional. Inclusive, temos uma colega daqui que saiu daqui, Carol, que atua lá. E é um setor que também serve de espelho para as nossas práticas. E outro exemplo que eu me lembro agora é a Controladoria Geral do Estado, CGE, recentemente, em 2022, criou um núcleo de integridade nos seus quadros, que tem como finalidade implementar efetivamente as políticas de compliance no serviço público estadual. É um trabalho árduo, mas que começa a mostrar alguns resultados. O que você encara como desafio, Giovanni? Em todas essas ideias de coisas a serem implementadas, em todos os planos, o que é um desafio hoje? São muitas ideias e muito trabalho. Pouco tempo. Pouco tempo já traduziu tudo que eu teria a falar. São muitas ideias, então muita coisa a ser implementada e logo muito trabalho a ser feito, né?
Muitas ideias. Mas acho que tudo tem seu tempo, né? Sim. Não tem também como criar de uma hora para outra um setor e já sair realizando assim tudo, né? E até porque à medida que as coisas vão acontecendo, as ideias vão se adaptando também, vão surgindo outras ideias. Algumas também podem ser abandonadas. Sim. Não é nada engessado, né? Quando a gente quer construir, quando a gente se imagina para o futuro, em busca de melhores práticas de trabalho, de prestar um serviço melhor para a população. Tudo pode se transformar e as coisas vão se alterando no decorrer do caminho. Sim. Aqui a Câmara, vocês tiveram algum parâmetro, algum benchmark dentro do Poder Legislativo para a implementação do setor de governança? Então, Ou só da UFRN, do Poder Executivo de um modo geral? Então, no âmbito estadual, a Assembleia Legislativa tem setores voltados para governança e planejamento estratégico, e eles são totalmente solícitos e fornecem também subsídio técnico e documental para a gente nesse processo de implementação, né? Porque também, como se tem muitas ideias a pôr em prática, partir do zero também é complicado. Então, esse suporte dado por eles. Também tivemos o apoio a partir de um convênio com o Tribunal de Contas do Estado para implementar, na época, as políticas de planejamento estratégico, que é um suporte ainda hoje muito útil para as nossas práticas. No Poder Legislativo Municipal, conhece alguma experiência? Ou Parnamirim seria o primeiro do seu conhecimento? Parnamirim seria o primeiro do meu conhecimento. Não cravo que seria o primeiro existente, né? Será que para o Google seria a mesma resposta? Então, mas desconheço outras propostas realmente equivalentes em âmbito de Poder Legislativo Municipal. Nós nos propomos lá, quando criamos o planejamento estratégico em 2022, em ser referência não só local, mas nacional. E a partir daí temos que adotar ideias e soluções inovadoras para resolver os problemas do dia a dia, né? Excelente, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Queria agradecer aqui mais uma vez ao coordenador do setor de governança e compliance, o procurador aqui da Câmara de Parnamirim, Giovanni Costa, que nos presenteou aqui com o tempo dele para falar um pouquinho sobre o que está sendo construído e também prestar contas à sociedade, né? Sim, o que é que a Câmara tem feito para inovar, para trazer coisas novas para todo mundo. E, então, Canidé, um prazer mais uma vez estar aqui com você. Prazer absolutamente meu de estar aqui fazendo o Juricast junto com você, Priscila, e hoje muito especial com o Giovanni, trazendo essas informações que até por mim eram desconhecidas, né? Ele trouxe aqui informações quentes diretamente Verdade, eu adorei. do gabinete de gestão aqui. Muito legal e enriquecedora, e com certeza quem nos assistir hoje ou daqui a 10 anos, com certeza estará com informações atualizadas sobre governança e compliance, com seus esclarecimentos ricos em detalhes e até em etimologia da palavra. Giovanni, muito obrigada pela sua atenção, disponibilidade de vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Eu que agradeço o convite, né? É um tema realmente novo para cá, para a Casa Legislativa, e estou à disposição, sempre que precisar, para contribuir mais com o debate dessa temática e de outras temáticas que envolvam o direito, envolvam psicologia organizacional. Enfim, estou à disposição. Obrigado a todos. Esse foi o nosso episódio de hoje. Se inscreva no canal, a gente agradece a sua companhia. Até o próximo episódio do Juricast.